Nós estávamos vivendo em plena crise da dívida externa. Em 1987 foi declarada a moratória. Nós podíamos fixar o dólar em qualquer valor, 1, 150, 3, porque não havia dólar. As importações eram controladíssimas. As remessas de dinheiro para o exterior muito controladas, porque estávamos numa crise. Nós estávamos numa situação de ruptura com o mercado financeiro. Não havia transações voluntárias entre o país e outros países do mundo feitas em moeda estrangeira. Então, o câmbio não dava para segurar. A moeda seria uma âncora fraca. Os salários não poderiam ser âncora, porque já tinham sido âncora. Eram eles que estavam puxando. Se eles foram âncora, agora eles eram o fator que estava puxando o barco para fora, para algum lugar, né? Eles estavam pedindo correção semestral, trimestral. Então, se não tínhamos âncora para definir, o câmbio seria inefetivo. Você podia dizer, o dólar é 2 cruzados por dólar, mas não dava para importar nada. Quer dizer, não seguraria os preços internos. O salário também não podia. Aí, no último minuto, realmente nos últimos 10 minutos, foi estabelecido que todos os preços seriam congelados. Quer dizer, se não pode segurar o preço do dólar, se não pode segurar o salário, segura os preços de todos os produtos. O que é, evidentemente, uma loucura, tá certo? Que foi introduzida na hora do decreto. Ficam congelados todos os preços. O resultado foi um grande apoio popular, particularmente por causa do congelamento, e a inflação caiu de... É difícil comparar, né? Em cruzeiros era, sei lá, 250% ao ano. No dia seguinte, ela era 0. Quando acaba a inflação, aqui está juros nominal, real, mais inflação esperada. De um dia para o outro, há um grande aumento na demanda de moeda. Daqui, inflação alta. Há o que se chama uma monetização da economia. Se eu puser no tempo, aqui, eu vou colocar aqui a quantidade de moeda nominal em circulação. Ela está crescendo assim, aí ela dá vamos fazer melhor. Está crescendo assim, está crescendo igual ao nível geral de preço. Aí, quando acaba a inflação, ela dá um pulo, que é este aqui, e depois não cresce mais. Certo? Então, o governo tem um grande ganho de recursos. Todo mundo quer um título de crédito do governo chamado cruzado, que dá recursos para o governo. Então, houve um grande ganho de monetização. E o alerta foi dado, é preciso controlar a demanda agregada, porque senão vai faltar dólar, vai faltar produto e os preços vão explodir. Ainda mais preços congelados. Durou mais um pouquinho, houve a eleição, depois da eleição foi feito outra vez este programa e houve uma grande reação de opinião pública, da CUT, queimaram carros na esplanada dos ministérios, acabou o plano. E a inflação passou de 3,5% em dezembro para 7% em janeiro, 14% em fevereiro. Ela começou a crescer 50% por mês. Frustrou-se. O plano Bresser, aqui é uma história, é igualzinho, mas só que ele não foi feito. Mas foi muito discutido. Ele, uma vez frustrado o plano cruzado, foi pedido para o Francisco Lopes, professor da Fundação, para fazer um outro plano, porque não podia ficar sem plano. O Francisco Lopes fez o plano, que era, vamos dizer, 6 meses de plena indexação e depois congelamento de novo. Tá certo? Esse plano foi o Chico Lopes que fez, apareceu com o nome de Plano Sayad,
que sou eu. E o Bresser usou mesmo o Chico Lopes e ficava muito incomodado que os jornalistas perguntavam, mas é o plano Sayad ou o plano Bresser? Não é nem Bresser, nem Sayad, é Chico Lopes. Né? Não foi feito. O plano Verão foi igual o plano Cruzado, sem mudança, também não deu certo. O que faltava aqui, em todos esses planos, é uma âncora. Ou seja, é algo que impeça que um preço corra atrás do outro indefinidamente, mesmo sem indexação. O plano Collor tentou estabelecer como âncora a quantidade de moeda. Então, ele cancelou a moeda anterior. Ele disse, não existirão mais transações na época a moeda era cruzados. Só as transações feitas até essa data, os contratos feitos até essa data, é que podem ser expressos em cruzados. Então, todos os cruzados que eu tenho no banco, eu só posso usá-los para pagar dívidas em cruzados que eu tenho no banco, prestações da casa própria que eu já assinei antes com o banco, compras a prazo que eu fiz com o banco. Ele zerou a moeda anterior, o cruzado. Você comprou um apartamento, então você comprou em cruzado, você pode pagar em cruzados. Ele cancelou a moeda nacional e deu para as pessoas físicas uma parcela do que elas tinham depósitos em conta corrente. Ele falou, não, para ninguém morrer de fome, para as pessoas físicas, 50 cruzeiros. O que você tem converte até 50 cruzeiros. O resto você não converte. Se tinha menos que 50 cruzeiros, ficou menos que 50 cruzeiros. Entenderam? Ele converteu cruzado para cruzeiro, usando aqueles decretos que corrigem todos os preços pela média, que nem eu mostrei. E o dinheiro mesmo que a gente tinha no banco, cruzados, os cruzados só podem ser usados para pagar débitos em cruzados. E o que você tem de saldo no depósito à vista, que você não vai usar para pagar dívidas ou compromissos anteriores, morreu. Eu te dou o equivalente a 50 cruzeiros, o resto fica lá congelado. E aí começaram a aparecer crises. Uma mulher morre na fila de aposentadoria, a Santa Casa fica sem dinheiro para comprar remédio. Então a ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, começa a abrir o que ela chama de torneirinhas. E acaba num grande descontrole. A oferta de meio de pagamento cresce muito rápido. A taxa de câmbio foi deixada flutuante, que era uma novidade. O câmbio ficava subia e descia, subia e descia. Grande recessão, em 91 o plano está fracassado. A inflação volta. Volta mais lento, o país está em recessão. Em 93, assume o novo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Gasta o ano de 93 renegociando a dívida externa brasileira. A dívida externa brasileira já vinha sendo renegociada através de instrumentos de crédito privados, porque os bancos estrangeiros já tinham se capitalizado para enfrentar a crise, a perda, né? E havia muitos negócios com dívida estrangeira. Em 93 começa uma negociação liderada pelo Malan, acho que acaba em janeiro de 94, aí é chute. Mas anuncia-se a dívida externa brasileira foi convertida em bonds de vários tipos, de acordo com o que os bancos queriam, dívidas, uns de prazo longo, com as condições originais, outros de prazo curto, com um desconto, outro com juros variáveis, uma carteira de títulos, que se chamaram Brady's, porque era o secretário do Tesouro Nicholas Brady que emitiu. Toda a América Latina já tinha negociado a dívida externa, nós fomos os últimos, porque nós éramos os maiores. Mas uma vez renegociada a dívida externa, o país passou a acumular reservas, entrava capital no Brasil, e lá por julho nós tínhamos 40 bilhões de dólares de reserva, que era um número gigante para o tamanho do país naquela época e com a situação de crise que ele vivia antes. Renegociada a dívida, começa a se trabalhar no plano real.
é exatamente o decreto que o Almir Pazianotto rejeitou. Anuncia-se a instalação do Plano Real em março e todos os preços passam a ser corrigidos cada vez mais frequentemente. Acabaram sendo corrigidos diariamente. Diariamente. Preparando o fim da correção, fim da indexação. A taxa de câmbio era diariamente, o salário, acho que era semanalmente. O índice de correção se chamava-se URV, Unidade de Referência de Valor. Todos os preços foram corrigidos. O que aconteceu com a inflação mensal? Aumentou barbaridade, chegou a 40% ao mês. Quem tiver uma máquina de calcular, compõe aí, dá um número gigantesco. Mas propositalmente, para que todos os preços passassem a ser corrigidos quase que no mesmo dia. A preocupação dos autores era não deixar essa correção muito instantânea. Então, eles usavam o índice de preços, imagino que do IBGE, com 15 dias de defasagem. Então, o índice de preço é calculado, na época isso era conhecimento básico dos economistas, é calculado no mês de janeiro. Os preços são coletados no mês de janeiro. São calculados e sai o resultado 15 de fevereiro, tem uma defasagem. Tá certo? A preocupação dos gestores do plano é manter essa defasagem, ainda dar mais um tempo. Por quê? Porque senão a inflação ia ser muito maior, ia para o infinito. Ela tem que ter uma imperfeição, a indexação. A proposta dele é de uma indexação total, sim, mas a inflação não pode ir para o infinito antes de eu fazer o plano, antes de eu mudar a moeda. Então, ele tinha a preocupação de ter algumas defasagens. Tinha a defasagem do período de cálculo e algumas outras. Em julho, se eu não me engano, 1º de julho de 94, sem surpresa, todos estavam sabendo, está extinta a correção monetária na economia brasileira. A taxa de câmbio, que está sendo corrigida todos os dias, que tem o valor de 2.350 cruzeiros, passa a valer R$1. Tá certo? Esse 2.350, você pega o seu salário, eu ganho 600. Então, divide 2.350 por 600 por 2.350, o teu salário é, sei lá, R$100. Todos os preços são convertidos. Sem o atrito dos planos anteriores. Não houve congelamento de preço e essas regras de correção não foram fixadas em decreto, foram feitas pelo mercado. Você comprou, nos planos anteriores, uma loja que vendia, sei lá, cimento com 30 dias de prazo, o preço do cimento na nota tem uns juros lá de 20%. Acaba a inflação, o cara quebra o cara que comprou o cimento. Então, tinha uma tablita. Esse é o nome tablita no Brasil, quer dizer, você pegar os contratos pré-fixados e deflacionar porque a inflação acabou. No real, isso não teve problema, porque todo mundo sabe que ela vai acabar, os contratos estão sendo corrigidos, ninguém vai fazer acordo pré-fixado. E a âncora? A âncora foi a taxa cambial. O dólar foi fixado no decreto R$1, $1. Esse é o que falta. Isso é o ingrediente que nenhum dos outros planos tinha. Não precisa congelar o preço, congela o dólar. Aqui vamos dizer que está a taxa de câmbio. Ó. Taxa de câmbio nominal, né? Ela vai sendo corrigida. E vamos dizer que em julho ela é 2.350 cruzeiros que foram convertidos em $1. Perdão. Em R$1. Quer dizer, $1 vale R$1. Como, para manter essa âncora, o governo precisava de muitos dólares. Tá certo? O que quer dizer quando ele diz R$1 é $1?
Não adianta ele dizer R$1 é $1, mas você não pode comprar, para você eu não vendo, para você eu vendo 50 centavos, aí não está segurando os preços nenhum. Ele tem que dizer, eu compro e vendo reais a $1. Né? Então, se o tecido está caro, eu vou lá, quero importar tecidos, pago R$1 $1. Ele precisa ter reserva. Ele tinha 40 bilhões de dólares de reserva já no início do período. Ele poderia fixar essa taxa aqui em cima. Vamos dizer, ó, 2.350 cruzeiros valem agora, por exemplo, R$1, mas isso aqui compra meio dólar, dobrar a taxa cambial. Daria um pulo aqui, né, em termos... Qual seria o problema de ter feito isso? Entende? Ele podia aproveitar o momento oportuno e fazer uma desvalorização do dólar, pelo menos inicial. Qual seria o problema? Eu estou supondo aqui uma desvalorização ambiciosa, 100%. Qual seria o problema? Geraria pressão de quê? De custos. Gasolina vai ficar 2 vezes mais cara, o trigo, se for importado da Argentina, 2 vezes mais cara, em reais, né? O iPhone, 2 vezes mais cara, o trabalhador que toma ônibus vai pagar uma passagem de ônibus 2 vezes mais cara, o que o trabalhador vai pedir? Vai mais salário. Trabalhador mais salário, Petrobras mais preço de gasolina, o produtor de plástico mais preço de petróleo, começa a haver uma corrida de preços. Começa a haver uma inflação. E esse dólar fixado aqui, em termos reais, começa a cair. Esse é o problema da âncora. Se ela gera uma variação de preço relativo, a própria inflação pode acabar com ela. Se a inflação vai subindo, 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 e se o dólar fosse fixo, o seu valor real vai ser deteriorado. Mas isso não aconteceu. Ao contrário, com a euforia, o otimismo que foi inspirado pelo fim da inflação na economia brasileira, entrou um montão de dólar e o governo deixou que o dólar caísse a 0,85 centavos. Houve uma valorização da taxa cambial. Ele obteve isso pela euforia e porque os bancos central fixou a taxa de juros para o desconto dos seus papéis, se eu não me engano, em 25% no mês de agosto. Não é ao ano, é ao mês, pelo menos no mês de agosto. Isso significa que quem ficar vendido em dólar, ou seja, quem tomou empréstimo em dólar, ganhou pelo menos 50% de um mês para o outro. Por quê? Eu tomei empréstimo de $1 milhão, tem que pagar R$1 milhão se eu devolvesse no mesmo dia. Mas, de repente, o real vale 85 centavos por dólar. Então, eu só vou gastar 850 mil reais, não é mais R$1 milhão. Apliquei, ganhei 25%, 15 mais 25 deu 40. Então, entrou o dólar aqui que não acabava mais e o dólar se sobrevalorizou. A grande dúvida, quando o plano estava prestes a ser implementado, o que vai acontecer com o dólar? Porque vai entrar muito dólar. O que fazer? Eu imaginei, todos imaginamos, uma queda temporária. Mas não, o governo, protegendo a sua âncora, colocou uma taxa de juros de 25% e deixou o dólar flutuar para baixo. Tá certo? Eu, por acaso, nesse dia, estava na Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, cheio de plantador de arroz, de pecuarista, e eles em pé de guerra. Mas como 85? Não. Eu falei, deve ser um primeiro dia, né? Calma. Ficou assim 4 anos. Mas nunca mais voltei ao Rio Grande do Sul. Porque foi uma perda importante para a agricultura, né? Foi uma perda importante. Daqui para frente,
o governo anunciou que a taxa de câmbio era flutuante, mas ele administrava, ele comprava e vendia dólares para fazer com que essa taxa aqui subisse, acho que 6% ao ano. Aí é o Gustavo Franco. Ou seja, ele fez o discurso do flutuante, mas operava no mercado de câmbio. E praticou taxas de juros espetaculares. Começou com 25, chegou a 40. E o argumento do Banco Central, que se dizia a boca pequena, era o seguinte: existem evidências empíricas de que uma taxa de juros real menor do que 10% gera no Brasil inflação. Isso foi falado a boca pequena, virou parte de artigo de jornal. Eu conversei com... Eu não acreditava nessa barbaridade, né? Que eu acho uma barbaridade. Aí conversei com o diretor do Banco Central e falou, não, existe mesmo, são papers do Banco Central que estão no site do Banco Central. E lá tinham papers, que seriam excelentes teses de mestrado, que mostravam que quando a taxa de 10%, era abaixo de 10%, dava inflação. Eu fiquei intrigado como é que se achou esse diabo. E aí um amigo meu disse o seguinte, olha a idade dos diretores do Banco Central. Todos eles viveram no período de superinflação como adultos, de 86 a 94. Então, para eles, a taxa de juros real, nos estudos econômicos que faziam, tinha que ser 10% real. Viveram 1000 crises, do Cruzado, do Collor, das subsequentes. E aí se virou um patamar mínimo. Essa taxa de juros ajudou ao quê? A financiar a política de câmbio sobrevalorizado. Você põe taxa de juros alta, entra dólar, você tem dólar para manter o dólar a 85, 90, 1,10, tá certo? Gerou um imenso déficit público. Por quê? Por que gerou um imenso déficit público? Porque você aumentou a dívida pública. O governo era também um tomador de dólares. E ele praticava uns juros que consumia 6% do PIB. Ele tinha que pagar 6% do PIB só de juros. E o discurso, que é um tema importante para o próximo conjunto de aula, era que o déficit público é que faz com que o câmbio seja alto. Nesse período, ele chegou a emitir títulos da dívida pública por conta própria. Ou seja, ele emitia títulos da dívida que o Tesouro não estava pedindo, para atrair dólares. A inflação teve um desempenho excelente, mas o custo de combate à inflação foi um crescimento da dívida. A dívida pública no início do Plano Real era de 20% do PIB. O Collor transformou o PIB, a vida financeira do país, numa vida semelhante a um país do sul da África. Ativos financeiros sobre PIB, que era 60, passou para 30, com a operação de cancelamento da moeda anterior. Então, quando o Fernando Henrique assume como presidente, a dívida, como ministro da Fazenda, em julho, a dívida pública é de 20% do PIB. Passa imediatamente a 40% e chega a 50% do PIB. O discurso, vamos dizer, da UDN é o déficit público que está quebrando o país. O discurso do Gustavo Franco é: eu não posso largar o dólar por causa do déficit público. A realidade contábil é que o déficit público está sendo causado pela política monetária. O discurso do presidente do Banco Central é: a política monetária é dependente, ela está sendo determinada pelo gasto do governo. Ele gasta muito, então o discurso é esse: o mercado financeiro exige taxas muito altas. É um discurso que se repete. Agora a Dilma fala: posso baixar o juros porque eu estou fazendo um superávit primário. Mas, na realidade, naquela época, era o Banco Central que estava fazendo um grande déficit público, imenso. Juros de 10% ao ano real significa 5% do PIB. Porque se a dívida é metade do PIB,
Dívida sobre PIB, 0,5. Juros reais, 10%. Multiplica esse por esse, vezes juros reais, dá 5% do PIB. Isso nos bons anos. Passamos 4 anos assim, até a desvalorização em 98, final. Então, o combate à inflação gerou esses juros aí duraram pelo menos 10 anos. Gastamos metade do PIB para combater a inflação. Pelo menos deu certo. Até agora.